sendo que a nova diretoria já está no segundo mandato e há mais de 4 anos à frente da administração da entidade. Após a eleição da nova diretoria, a ação civil pública, que contava com mais de 10 volumes, milhares de páginas e documentos e milhões de palavras, oitivas e várias audiências, sem também apontar uma única irregularidade contra mim ou qualquer um dos diretores, teve o mesmo fim dos procedimentos instaurados pela Polícia Federal, Civil e Ministério Público. Ela foi extinta com o julgamento do mérito. Para a decepção das pessoas que investem no quanto pior melhor, por conta da minha conduta transparente, séria e honesta à frente da administração da entidade, como de resto é a minha vida pessoal e pública, os forjados e criminosos denuncismos se transformaram para mim em um atestado de idoneidade. Em que pese os arquivamentos dos inquéritos, a extinção da ação civil pública com julgamento do mérito representaram um atestado de idoneidade para mim, é certo que nesse período a minha vida literalmente virou de pernas para o ar. Vejam vocês que no calor dos acontecimentos eu tive furtado meu escritório, sofri juntamente com a minha família um atentado a tiros, o meu filho foi agredido, a minha casa foi invadida, oportunidade em que houve troca de tiros entre os invasores e a polícia e um dos invasores acabou morrendo. E mais recentemente, no ano de 2006, tive o meu filho sequestrado. Apesar do atestado de idoneidade a mim conferidos pela Justiça, as pessoas que investiam contra a minha honra e imagem haviam conseguido plantar a cisânia dentro do Casa para Todos e o colocaram sob risco de autodestruição. Ao conseguir esse intento, os meus algozes escancararam a minha impotência para vencê-los. Fato que me convenceu que o momento exigia de mim, e antes que a autofagia do movimento se tornasse irreversível, uma atitude de desapego e de sacrifício. Motivo pelo qual, e a despeito da confiança que sempre me foi depositada e reiterada no majestoso e envaidecedor apoio manifestado na Assembleia Geral pela soberana e absoluta maioria dos associados, eu resolvi, apesar da inconstitucional intervenção, com a aquiescência dos demais diretores, abandonar o litígio. Uma atitude que tomei para que os detratores não conseguissem destruir a entidade e nem enterrar os sonhos e o sacrifício dos que nela acreditaram. Uma iniciativa que eu e os demais diretores tomamos com muita tristeza no coração, mas pelo respeito que devotávamos à soberana maioria silenciada e à entidade como um todo, tínhamos que tomar, pois a injusta decisão e a continuidade do litígio inevitavelmente contribuiria ainda mais para a autofagia iniciada e mais prejuízos traria para o já sofrido quadro de associados. Com essa atitude, eu e os demais diretores ficamos na expectativa dos acontecimentos e fizemos um pacto de ajudar em tudo que fosse possível para, quiçá, os prejuízos causados aos associados fossem reparados, bem como o de desejar que os interventores e a futura diretoria recolocassem a entidade no caminho da busca das soluções dos problemas com que convivia e da consecução dos objetivos que tinham sido prejudicados pelo litígio e que, sobretudo, atuassem com a mesma seriedade e probidade com que fora conduzido o destino da associação e, especialmente, com o mesmo respeito devotado a todos os associados. Abandonada a peleja, eu e os demais diretores seguimos com a consciência tranquila e com a certeza de que retribuímos a confiança depositada com a construção e o legado de um invejável patrimônio. Um patrimônio amealhado com muita dificuldade e graças a uma gestão eficiente, séria, responsável, transparente e legitimamente amparado na disciplina interna corporis, qual seja os estatutos, o regimento interno, termo de adesão, todos emanados de Assembleia Geral dos associados e devidamente registrados em cartório competente, demonstrando com isso a realidade jurídica, econômica e negocial com a qual foi construído e que hoje é estimado em mais de 300 milhões de reais. Além do patrimônio imobilizado, eu deixei ainda para a entidade, em números atuais, aproximadamente 6 milhões em créditos provenientes de desapropriações e, à época, perto de 600 mil reais em depósitos judiciais. Destaco que a construção desse acervo se deu em face de um passivo de menos de 10% do patrimônio e distribuído 5% entre os associados, desistentes e excluídos, e o restante com fornecedores e prestadores de serviços,
cujos compromissos foram todos equacionados. Uma realidade incontestável, pois o patrimônio e a disciplina permanecem à vista de quem queira conferi-los, razão pela qual a detrator algum, ou a quem quer que seja, assiste a autoridade para insinuar o contrário. Pelo acervo patrimonial que lá deixei, me perdoe a minha falta de modéstia, mas, por óbvio, não fosse a intervenção para a escolha de uma nova diretoria e que, eu repito, se deu sem apontar nenhuma irregularidade contra mim e que qualquer outra coisa que diga a respeito não passe de mais uma mentira dos meus algozes, com a continuidade da gestão séria, honesta e competente empreendida por mim e pela minha diretoria, por certo, já teríamos terminado a construção de todas as unidades e nenhum desistente ou excluído dos quadros da entidade teria deixado de receber as verbas a que tinham direito. Tal qual o desafio que lancei em juízo aos presentes e que ecoou junto dos meus covardes e anônimos algozes de que apontassem uma única irregularidade cometida por mim, eu reafirmo, não fosse a inconstitucional intervenção, eu e a minha diretoria teríamos terminado a construção de todas as unidades faltantes e nenhum desistente ou excluído dos quadros da entidade teria deixado de receber as verbas a que tinham direito. Para finalizar, ressalto que a orquestrada campanha de injúria, calúnia e difamação que se deu e ainda se dá por meio das mentiras e boatos que contam a meu respeito, provocaram uma devassa na minha vida, mas também, para o meu orgulho e da minha família, me proporcionaram o maior e melhor atestado de idoneidade que um homem público pode sonhar, haja vista todos os arquivamentos ocorridos e a despeito de mais de 4 anos de intervenção, eleição e posse da nova diretoria, e que já o administram pelo mesmo período. Nenhuma irregularidade foi apontada contra mim, resultado que consagra de vez a honestidade e transparência com que sempre conduzi a minha vida pessoal e pública. Aos que investem no quanto pior melhor, e que por certo também tomarão conhecimento desse depoimento, eu digo, vocês não venceram. A história do movimento é muito maior do que vocês e essa história, não tenho dúvidas, em breve será retomada e terminada pelos homens e mulheres de fibra que compõem o movimento habitacional Casa para Todos. Sobretudo porque não se destrói um sonho que já é realidade e construído graças ao suor, sangue e sacrifício dos que nele acreditaram. A atual diretoria do movimento, e que também tanto contribuíram para a criação desta caótica situação, deixo o apelo para que se afastem da administração e peçam desculpas para todos os associados pelo mal que a eles causaram. Saiam, voltem para casa e reconheçam o erro que cometeram, antes que o destruam. Parem de atribuir a mim e à antiga diretoria todo e qualquer problema do movimento para esconder a incompetência de vocês. Não se esqueçam que vocês é que já são a antiga diretoria. Afinal, vocês estão há quase 5 anos à frente da administração. O relato que acabei de fazer não esgota toda a história do movimento habitacional Casa para Todos, de modo que ainda haveremos de retomar o assunto. Por ora, eu quero deixar um forte abraço e agradecer do fundo do coração a você, meu amigo e minha amiga, sejam associados ou não, e também para o povo de Osasco pela atenção que dispensaram aos esclarecimentos feitos e terminar rogando a sua reflexão sobre eles e humildemente pedir a sua ajuda para recontar esta que é a verdadeira história do movimento habitacional Casa para Todos. Rogo humildemente, ainda que me ajude a resgatar e a reconstruir a minha história. Uma história de lutas e conquistas e de sacerdócio às causas do povo. Fiquem com Deus e até outra vez. Você viu aí. Assim como Williams Rafael, outras pessoas também foram injustiçadas. Neste mundo que nós vivemos, o Churchill, por exemplo, ou Churchill, primeiro-ministro inglês, no auge da Segunda Guerra Mundial, ao preocupar-se com a população inglesa, foi acusado de estar lutando contra o povo. Aqui, próximo de nós, na África, Nelson Mandela, por querer liberdade ao seu povo, foi confinado em um calabouço por muitos anos, 20 e tantos anos de cadeia, tudo por causa do ódio, da ganância e da inveja. E para finalizar, um que ficou na memória de muita gente, que é o ex-presidente Kennedy dos Estados Unidos, que tentou mudar a política provinciana e mesquinha do seu país, os Estados Unidos da América, e pagou com a sua própria vida ao defender o seu povo.
Com o Williams não é diferente. E é por isso que agora eu vou conversar com esse homem dedicado, responsável e profissional e que também vai colocar aqui a limpo a sua vida.